Estamos de volta e já vamos direto para novembro, porque no início do mês, gente, o plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que isentou do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 mensais, aumentando a taxação de altas rendas. Pelo X, Lula classificou o avanço como um dia histórico. Em 26 de novembro, a lei foi sancionada pelo presidente, estabelecendo também descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. Também em novembro, Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A sabatina de Messias estava prevista para dezembro, mas acabou sendo jogada para depois do recesso legislativo. A escolha de Messias desagradou o Senado Federal, que via favoritismo no senador mineiro Rodrigo Pacheco. Aí você lembra lá do começo da nossa conversa aqui, antes das 7 da manhã, que eu falei aquele abraço, dizendo, nós aqui, eu, presidente Lula, amigo de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre. O resultado tá aí, ó. Jorge Messias, se virar ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser passar raspando na régua, que a relação não é boa nesse momento entre os poderes. E lembrar, desculpa, Carolzinha, lembrar que o senador mineiro Rodrigo Pacheco estava cotado para ser o indicado de Lula para ser o candidato do PT aqui em Minas Gerais. E diz ainda que pode ser que seja, mas que vai avaliar com as suas bases. As bases dele não são exatamente as mesmas do presidente Lula, então tá cada vez menos indicando que vai ser ele o nome a abraçar essa candidatura. E depois de anos de impasse, o destino das famílias que vivem às margens da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte, Santa Luzia e Sabará, começou a mudar em novembro. Um acordo homologado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais viabilizou o reassentamento de cerca de 2.000 famílias, permitindo a retomada das obras de duplicação da rodovia conhecida como Rodovia da Morte. Em 25 de novembro, Belo Horizonte passou a ser a capital da corrida de rua. A legislação nasceu de um projeto de lei de autoria dos vereadores Sargento Jalisson e Pablo Almeida, ambos do PL. Segundo eles, a ideia é consolidar BH como referência nacional na promoção de eventos esportivos voltados para a corrida de rua. Também foi o mês em que uma estátua em homenagem ao ex-prefeito Fuad Noman foi inaugurada, em 29 de novembro, lá na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. Escultura produzida em bronze traz os tradicionais suspensórios do ex-prefeito da cidade. Retrospectiva 2025. Gente, em novembro, a revista internacional Condé Nast Traveler, uma das mais influentes de turismo de luxo, incluiu Minas Gerais entre os 26 melhores lugares do mundo para visitar em 2026. A publicação destacou as tradições culinárias, a arquitetura colonial, a hospitalidade e afirmou que o estado é um dos tesouros mais subestimados do Brasil no cenário internacional. E ainda em novembro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu os 10 réus acusados pelas contaminações provocadas pelas cervejas da marca Baker, produzidas em Belo Horizonte em 2019. A decisão apontou insuficiência de provas e a falta de individualização das condutas de cada acusado. Em 5 de novembro, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana completou 10 anos e a data foi lembrada num ato na Praça da Assembleia. A tragédia terminou em 19 mortos e devastou os distritos de Bento Rodrigues e praticamente matou à época o Rio Doce. Impactou milhares de comunidades ribeirinhas também em Minas Gerais. Ainda em novembro, a Justiça do Reino Unido responsabilizou a mineradora BHP Billiton pelo rompimento, condenando a companhia numa ação coletiva que representou mais de 620 mil vítimas da tragédia. Gente, um aulão de inteligência artificial que reuniu cerca de 20 mil estudantes no Mineirão terminou em confusão generalizada em 19 de novembro. O evento foi promovido pelo governo de Minas em parceria com o Google e contou com a presença do governador Romeu Zema e do vice-governador Matheus Simões. Quem está acompanhando aí na tela, nas imagens, vendo essa confusão generalizada. Lamentável. A primeira semana de novembro foi marcada pela abertura da COP30 em Belém, no Pará. O evento foi marcado por polêmicas desde o início, com o superfaturamento de estadias e alimentos no local do evento e o esvaziamento de autoridades. Com o objetivo de discutir as mudanças climáticas, a cúpula foi encerrada em uma nota lamentável com um incêndio em um dos pavilhões. Retrospectiva 2025. E em novembro, a 98 News foi premiada na terceira edição do Prêmio Mercantil de Jornalismo, promovido pelo Banco Mercantil do Brasil, que teve como tema longevidade e equilíbrio, construindo um futuro financeiro, mental e emocional sustentável. A reportagem A Revolução Silenciosa da Idade conquistou o segundo lugar na categoria Mídia Online entre os trabalhos concorrentes em capitais e regiões metropolitanas. Nesta edição do Prêmio Mercantil, o número de inscrições cresceu 300%. Grande premiação. Grande premiação que vem hoje.
outras, né, Carol? Em 2 de novembro, morreu o cantor e compositor Lô Borges aos 73 anos. Ele ficou internado por mais de 2 semanas na UTI do Hospital Unimed em Belo Horizonte. A causa da morte foi a falência múltipla de órgãos. Lô Borges foi um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 70 e 80. Lô foi velado em uma cerimônia aberta ao público no Palácio das Artes. Eu acho, Carol e João, que estamos, e eu imagino que seja unanimidade para quem tem gosto por Belo Horizonte, que essa é a grande perda cultural ao lado da perda de Teuda Bara, que a gente ainda vai falar aqui na retrospectiva. Acho que são os dois expoentes desse ano de 2025 da cultura belo-horizontina, sobretudo, mas que extrapolou as nossas divisas e as nossas fronteiras, foi para o mundo, a perda de Lô Borges e a perda também de Teuda Bara. Uma pena.